Olá pessoal, tudo bem? Hoje fazer algumas reflexões sobre o que é de fato, como é que a gente poderia compreender o ser humano dentro de uma visão mais ampla possível, né? Eu trabalho com seres humanos, intervenho, faço intervenções nos seres humanos e tento ajudá-los a encontrar um eixo de vida mais saudável. E é muito importante para a gente poder se situar na nossa vida, a gente ter um pouquinho mais de amplitude no entendimento do que é de fato, o que representa o ser humano. Se a gente olhar bem, com uma lente bem aumentada, uma visão ampla, né, uma cosmovisão, o ser humano é produto de um processo evolutivo que demorou 15 bilhões de anos para acontecer, né? É até difícil a gente conseguir imaginar o que representa essa quantidade de anos, né? Mas no conhecimento que temos, sabemos que tudo foi originário de uma explosão cósmica que ainda, né, esse processo de expansão universal ainda está acontecendo. A ciência já conseguiu comprovar isso. Isso significa que estamos em expansão. E esse processo de desenvolvimento do universo veio sempre cumprindo uma programação muito lógica, né? São ciclos lógicos de desenvolvimento e de expansão universal. Todo o processo, se a gente tiver esse olhar, a gente vai entender que está tudo certo, foi feito de maneira tudo correta para que se alcançasse, se chegasse onde estamos chegando hoje no universo. Dentro disso, o ser humano está dentro de um planeta que faz parte de uma galáxia que tem outros planetas e que giramos em torno de um Sol, de uma estrela. E já sabemos, né, a ciência já conhece, sabe que existe mais de 200 milhões de galáxias como a nossa. Portanto, é até leviano a gente pensar que essa forma de vida, o ser humano, seja a única forma de vida do universo. É muito difícil a gente imaginar isso, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que todo esse processo de desenvolvimento universal, ele vem acontecendo e ele tem uma maneira, né, de um programa de desenvolvimento que ele cumpre para que tudo fique harmônico. Por isso que o nosso planeta tem um giro em torno do Sol, cada planeta faz a sua órbita. Imagine se o nosso planeta resolvesse, então, não fazer o processo dele. Hoje eu não vou dar a volta em volta do Sol. Se isso acontecesse, todo o processo lógico que antecedeu, né, ou que faz parte dessa congregação, desse processo enorme que é o universo, entraria em desequilíbrio, em desarmonia. E o ser humano e todas as espécies que nós conhecemos e toda a lógica cumpre um programa. Então o mineral tem um programa da condição mineral, do reino mineral, o vegetal tem o reino mineral e o reino vegetal e o reino animal cumprem um programa lógico de vida, programa biológico, e o ser humano também. O ser humano também cumpre o programa biológico. Só que no caso do ser humano, o ser humano tem uma característica que o entendimento dessa característica nos dá uma dimensão muito boa de entender do que tem, do que aconteceu e do que ainda está por acontecer com o ser humano, é que o ser humano é capaz de fazer escolhas. O ser humano é a única espécie que até então conhecemos que ele transforma a si mesmo e na transformação de si ele transforma o mundo. O ser humano escolhe tudo que a gente vê e tudo que a gente convive diariamente foram criações humanas. Então, e essas escolhas são individualizadas.
Então, para ficar como reflexão, para que a gente pense, né? Então, primeira reflexão que se faz olhando para isso tudo que eu coloquei. Nós não representamos absolutamente nada individualmente para o universo, não é? A consciência que o universo tem de nós é a mesma consciência que nós temos de uma única célula que nos compõe, dentro de trilhões de células que nos compõem. Então, o ser humano, mas ele, como qualquer outra estrutura, cumpre um programa. Se ele cumprir esse programa dentro de uma lógica universal, dentro de um processo lógico, ele vai se desenvolver de maneira plena. Se ele descumprir esse programa, por não entender, não compreender o desenvolvimento correto desse programa, ele se desviar, ele vai cumprir esse programa de maneira ilógica ou patológica. Então daí abre-se uma discussão muito grande. Então era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Em outros vídeos eu vou tentar colocar para vocês também um pouco sobre essa questão da individualidade, que é muito importante para a gente poder entender. E também entender que essa individualidade está refletida em nós, né? Ela se expressa, a nossa individualidade se expressa através do nosso eixo físico, o nosso eixo emocional, o nosso eixo mental e o nosso social. Poderíamos dizer que no nosso eixo espiritual também. Então é isso. Espero provocá-los para que a partir dessa reflexão que fizemos aqui, vocês possam trazer dúvidas, enfim, ajudá-los, né, um pouco mais no entendimento do que é a vida, do que é o ser humano e do que caminho que ele pode tomar para que esse programa se desenvolva de maneira plena. Então, até o próximo vídeo.